Muito bem, pessoal. O vídeo já está sendo colocado lá. Você vai ver todas essas matérias que eu expus aí, que eu coloquei no YouTube. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a finalidade da teologia, que é necessário todo praticante, todo aquele que quer exercer a teologia, ele tem que saber essas normas. Então vamos lá, a finalidade da teologia. No desempenho de suas funções, o teólogo cristão deve ter em todas as ocasiões cuidadosamente em mira o verdadeiro objetivo de sua atividade teológica. A finalidade da teologia sacra, no que concerne à humanidade perdida e entregue à morte, não consiste em difusão da cultura, nem no estabelecimento da justiça civil sobre a face da terra, nem no enriquecimento do saber humano, mas sim na salvação eterna dos pecadores. Está vendo? A teologia, o teólogo busca o conhecimento de Deus para salvação. A finalidade da teologia é achar o perdido e dar a ele uma esperança, uma palavra. E como que eu posso falar uma palavra se eu não tiver o fundamento da palavra? Como que eu posso animar ele, dar uma esperança para ele? Ele está perdido. Ele não sabe o que vai fazer. Vamos dizer, ele vai tirar a vida. E uma pessoa que tem o entendimento da palavra vai chegar nele e vai falar: não faça isso. Jesus te ama. Está lá no livro de Mateus assim. Não, Jesus falou que ele é vida. É a teologia. Mas você precisa ter o básico, saber como chegar ao coração do pecador. Então você precisa ter esse conhecimento. Você vai falar com uma pessoa que está desiludida da vida. Ah, não dá mais certo. Você fala: não, calma, amigo. Jesus falou que ele é a porta. Não, Jesus falou que ele é vida. Lázaro morreu, mas Jesus sabia certinho, porque ele sabe onde Lázaro estava. Ele sabia que ele era a ressurreição, que Jesus é a ressurreição. Então, nessas palavras de teologia, nessas palavras, nessas abordagens, na finalidade da teologia, você pode falar para o pecador que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu. Então nós temos que saber a finalidade da teologia. Você vai falar com uma pessoa que nunca ouviu falar, é um ateu, ele se considera como um ateu, ele precisa entender a sua base, por que você está falando aquilo. Sabe que ele gosta de nos provar, né? O ateu é isso. Ele gosta de dizer: não, Deus não existe, mas você precisa ter uma base que Deus existe. Para que ele entenda, ele é um ateu? Ele é, mas ele muda o comportamento dele. Sabe por que ele muda o comportamento? Porque ele acha em você uma palavra. Ele acha em você um comportamento que você sabe o que é aquilo. E você começa a passar para ele. E você começa a instruir ele naquilo. E você sabe dizer para ele aonde que está o fundamento para ele não fazer tal coisa. Então você consegue fazer. É através do quê? Da finalidade da teologia. Então ele vai dizer assim no meu livro: a teologia é necessária não somente para as atividades cristãs, mas também para tudo na vida e no pensamento, visto que Deus é tanto o último quanto onipotente. Olha o que eu vou dizer para você. Ele tem o direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos das nossas vidas. A teologia procura entender e sistematizar essas questões. Em outras palavras, a finalidade da teologia não é acadêmica ou especulativa, mas intensiva e absolutamente prática. Consiste em conduzir as almas perdidas, que eu falei agora de pouco,
as almas perdidas a Cristo e por meio dele a comunhão com o verdadeiro Deus. Esta sublime finalidade da teologia cristã é de maneira explícita estabelecida na Sagrada Escritura, quando nos diz, agora nós entramos na Bíblia, pessoal, olha, quando nos diz, está na Bíblia agora, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Paulo falando para Timóteo, cuidar dele e cuidar da doutrina que é de Deus. Paulo falando isso, ele está falando assim, se você cuidar de você e da doutrina de Deus, você está fazendo para você e para os outros. Você está cuidando, você está zelando, você está passando informação para o perdido, para aquele que acha que não dá mais certo, para aquele que acha que está tudo por água abaixo. Ó, e daí ele fala assim, ó, 1 Timóteo 4,16, ele diz assim, ó, olha que Paulo diz para Timóteo, pregai o evangelho, quer crer, ó, peraí, ó, vamos ler direito, ó, pregai o evangelho, quem crer, ó, quem crer será salvo. Está lá em Marcos 16, 15, 16. Perdoa a palavra que eu falei aí agora há pouco. É quem crer será salvo. Está no livro de Marcos 16, 15, 16. Está vendo? Então ele está falando de uma palavra para o perdido. Quem crer será salvo. Não é o homem geral que forma o objetivo da teologia sacra, mas é o bom pastor, quer dizer, o objetivo da teologia sacra, mas o homem, é que está em hebraico aqui, ó, é o homem pecador, homo, aqui ó, fala homo pecator, então é o homem pecador, ou o homem pecador, para cuja salvação aí Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Voltando lá, porque é o nome hebraico, então você tem que dizer assim, ó, não é o homem geral que formou o objetivo da teologia sacra, mas homo, ó, tá, homo pecator, é em hebraico, ó. Mas é o homem pecador, ou o homem pecador, para cuja salvação Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. Também o Estado ou governo civil tem a ver com os homens como pecadores. Todavia, não tem por finalidade a salvação eterna dos homens, mas apenas o seu bem-estar terreno e temporal, vírgula, vamos ver aqui, pessoal, em especial a proteção da vida e da propriedade humana. O seu interesse prende-se, pois, exclusivamente a essa vida presente e não a vida que se há de manifestar depois da morte. Por conseguinte, o Estado não tem jurisdição na órbita da vida espiritual e eterna do indivíduo. Cessa suas funções onde esta se principia, né? Onde esta principia, de qualquer maneira, oferecer e conceder aos pecadores felicidade eterna na vida por vindoura. E isso mediante o quê? A fé em Cristo Jesus,
produzida pelos meios da graça divina. Esta é a função especial e própria da teologia. A sua mensagem à humanidade caída em pecado diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, pois o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está lá em João, capítulo 3, 36. A finalidade última da teologia consiste, pois, na eterna salvação dos homens. Pode também ser definida como sendo o operar e o manter da fé salvadora em Cristo Jesus para a vida eterna. Está no livro da Bíblia agora, da Bíblia. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, Romanos 1,5, ou seja, para que os homens e mulheres de todas as nações, todos, o mundo inteiro, todas as nações, possam ser conduzidos à obediência de Cristo em verdadeira fé. A teologia cristã, portanto, desempenha o seu sagrado ofício, primeiro que tudo, para que os pecadores possam crer em Cristo e por meio dele obter a salvação. Todavia, a teologia não só visa a conversão, como também a santificação e as boas obras. Quero que no tocante a estas coisas, faço afirmação confiadamente para que as que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Deus abençoe a todos.